a Esmirna, porque ele falou as igrejas. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso fala de todas as igrejas em todos os tempos. Como hoje ele está falando com a igreja pequena, que Deus falou lá, ele continua a falar hoje. E o versículo 11 ele vai dizer para finalizar: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Preste atenção que isso é interessante. Ele não diz que o que vencer ou o que permanecer fiel não morrerá fisicamente. Olha que interessante. Tem muita gente que não compreende a mensagem de Deus, profecias de Deus, interpretam errado, depois criam confusão. Ele vai dizer: o que vencer não receberá o dano da segunda morte, e não vai morrer. Jesus falou: olha, se vocês forem fiéis a mim, vocês vão até morrer fisicamente, mas o dano da segunda morte vocês não vão receber. E isso vai nos ensinar umas coisas, irmãos. O dano da segunda morte, o que isso significa? Segunda morte significa separação eterna de Deus. Alguém pode se separar de Deus aqui em vida. Como eu já vi muitos converterem, se desviarem e depois voltarem e reconciliar. Se separou de Deus, mas teve tempo de se arrepender e de voltar e reconciliou com Deus. Só que depois da morte, o dano da segunda morte é separação de Deus eterna. Quem morre separado de Deus, irmãos, não tem mais como reconciliar com Deus. A oportunidade é enquanto está viva. Por isso você tem que fazer. Você tem que buscar, você tem que interceder, você tem que orar pelos seus enquanto eles estão vivos. Faça alguma coisa enquanto ele ou ela está vivo. Quem está distante de Deus, depois que morrer, não vai adiantar mais fazer nada. Você precisa chorar, você precisa interceder, você precisa clamar, você precisa buscar a Deus por alguém enquanto ele ou ela está vivo. Depois que morrer, não adiantará mais. Só pesar a mão. O lamento de saber que não está mais com Deus. Morte, segunda morte significa o que? Prisão definitiva ou perpétua. O que morre sem Cristo é prisão perpétua, eternamente. Segunda morte significa o que? Castigo ou juízo permanente. Isso nos ensina que Jesus hoje ele pode curar um crente em vida. Só que Jesus vai nos ensinar que Jesus pode curar alguém após a morte. Tem crentes que adquirem, passam a ter doenças crônicas, e às vezes recebem até palavras, profecias que Jesus vai curar, e depois a pessoa morre, e a pessoa fica asma. Mas Jesus falou que ia curar ela, curar ele, por que morreu e não curou? Jesus falou que ia curar, mas talvez não falou que ia curar em vida. Tem cura que Jesus faz em vida, tem cura que Jesus faz após a morte. Porque crente, quando morre, ele não vai para a glória com nenhum tipo de enfermidade crônica. Ele é liberto de todas as enfermidades. Ele receberá um corpo glorificado. Jesus, ele pode livrar o crente da morte. Pode livrar o crente salvo da morte. Porém, ele pode permitir com que o crente salvo morra para ter livramento. Tem gente que Deus permite converter e ele, recolher. Deus permite se arrepender, salvar, muitas das vezes até no leito do hospital, e depois Deus recolher, deu até um livramento. Uns ele salva, ele dá livramento em vida. Outros ele dá livramento na hora da morte. Esse texto vai nos ensinar tudo isso, irmãos, que o dano da morte não é pior do que a separação do crente com a família.
O pior dano da morte não é a separação da família, é a separação de Deus eternamente. Este dano da morte, ele é terrível. Porque tem pessoas que pensam, né, lamentam, morreu, se separou da família. Pior do que se separar da família numa morte, é se separar de Deus eternamente, o que o texto está nos mostrando. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E tudo isso eu e você podemos ter, não passar por esse dano, permanecendo fiéis a Jesus, mediante todas as aflições, as tribulações no qual nós temos passado. A ordem dele é essa para nós: permaneça fiel a mim até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Pode ficar sobre os seus pés, irmãos. Eu gostaria só de fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia a Deus. Esse texto vai nos mostrar que a maior vitória não é alguém viver muito, é alguém nunca morrer espiritualmente. Às vezes nós falamos, né, maior vitória, eu quero. Tal pessoa viveu até 90, até 100 anos, que vitória é! Mas a maior vitória não é viver muito, é alguém não morrer espiritualmente. Essa é a maior vitória para a vida de um homem e de uma mulher. E por que, pastor? A vida eterna fala de quê? Vida eterna fala, irmãos, de uma vida que não tem fim, de uma vida que não acaba, de uma vida que não termina, e só podemos ter tudo isso em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Esse trovão que você ouviu foi da natureza, mas poderia ser o da trombeta de Deus, anunciando que o filho dele estaria voltando hoje para te buscar. E se fosse o som da trombeta de Deus, eu te pergunto: para onde sua alma iria? Se fosse o som da trombeta de Deus, como você encontraria com o Senhor Jesus? Vai ser como assim, irmão? De uma forma inesperada. E se esse mundo valoriza os infiéis, o reino de Deus valoriza os que são fiéis. Os que mesmo sofrendo, mesmo padecendo, guarda a si mesmo, honra o seu Deus e Senhor. E você foi chamado para isso, para honrar e ser fiel a Ele. Eterno e poderoso Deus, ouvimos a Tua palavra nesta noite. A Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que consola, que anima, que fortalece, que dirige, mas a Tua palavra que confronta, que desperta, que acorda. Graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Em mais um domingo, estamos, Senhor, concluindo aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor ordenou com que fizéssemos. E aqui a Tua palavra foi ministrada. Pai, nós não queremos só escutar, nós queremos ouvir o que o Teu Espírito tem falado conosco. Senhor, perdoe, Senhor, as nossas vidas, perdoe as nossas indiferenças. E em nome de Jesus Cristo, nos renove. Nós queremos ser um povo cada vez mais fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos momentos de infidelidades. Que o Senhor possa nos tratar segundo a sua misericórdia e não segundo os nossos pecados. Mas que o Senhor possa nos dar a oportunidade de te honrar nesta cidade, de te representar bem onde trabalhamos, aonde convivemos, aonde estudamos, aonde congregamos, aonde quer que nós vamos. Que possamos, ó Deus, representar bem o Teu reino, como homens e mulheres, como jovens que te servem e que te temem. Que as pessoas possam falar: ali vai um homem, ali vai uma mulher fiel
ajuda, nos ajuda. Existem promessas que não são para todos que confessam. Existem promessas que não são para todos que diz da boca para fora. Tem promessas que diz a tua palavra, que é para os que são fiéis. O Senhor Jesus disse para a igreja de Esmirna: seja fiel, pois tem recompensa para quem é fiel. Seja leal, porque tem recompensa para quem é leal a mim, a minha palavra e ao meu Pai. E que o Senhor possa continuar cuidando de nós, que o Senhor possa nos renovar, acrescentar em nossos corações temores mediante a tua presença, a tua palavra, para que a mesma possa mudar os nossos pensamentos, para que possamos ter as nossas atitudes mudadas. Em nome de Jesus, te damos graças por morar nessa cidade, nesse estado e nesse país, onde temos a liberdade de falar do Evangelho, onde temos a liberdade de anunciar em qualquer lugar que somos os teus servos, os teus filhos, e que não seremos presos, e que não seremos mortos por isso. Graças te damos pelo fato de estarmos aqui, de ter a liberdade de abrir esta igreja pela manhã, passar um dia e ninguém adentrar aqui com armas para matar cristão, como acontece lá em outros países. Graças te damos pelo privilégio e a oportunidade de morar aqui e poder buscar a tua face, Senhor. Te pedimos, nos leve para casa e nos conceda noite de paz na tua presença. É a nossa oração, o nosso pedido em nome de Jesus. Abençoe os irmãos. Se tem alguém que não é crente ou que está afastado e deseja reconciliar com Jesus, após a missa apostólica, vem aqui na frente, queremos orar pela sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações e a fidelidade ao Espírito Santo estejam com todos, e quem é fiel diga amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.